Você já sentiu que por mais que você tente, você nunca consegue agradar a sua mãe? Que as suas conquistas nunca são boas o suficiente, que o filho do outro é sempre melhor e que no final da história você acaba sempre saindo como a vilã? Se alguma dessas perguntas mexeu com você, fique comigo até o final desse vídeo. Oi, seja bem-vinda a esse vídeo do canal e você viu aí que hoje o tema é um tema delicado, mas é extremamente importante, porque infelizmente muitos filhos e filhas sofrem com essa realidade de ter uma mãe ali narcisista. Aquela mãe que, meu Deus, Natália, parece que ela não me ama, parece que todo mundo é melhor do que eu, parece que tudo acontece e é melhor do que eu, é como se realmente eu nunca fosse suficiente para ela. Infelizmente essa é uma realidade e hoje nós vamos analisar uma dinâmica que aconteceu dentro do reality show Ilhados com a Sogra. Se você já assistiu, você vai conseguir olhar nessa perspectiva, e se você não assistiu, tem spoiler porque eu vou mostrar aqui pra você alguns pedacinhos que vão ser importantes pra gente entender um pouco mais sobre essa dinâmica. Ela não sabe, você não sabe escutar? Não sabe. Infelizmente. Não tô falando que você... não sabe nada. É sempre sou eu que não sei escutar, é sempre sou eu que não sei interpretar. Você perdeu o domínio próprio. Você perdeu o domínio próprio. Perdi. Então, só um minuto. Sua mulher me crucificou que eu odeio as minhas netas, Você tá todo tá vendo? mundo. Você tá vendo? Assim, ó. Tá acabando comigo. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O filho, ele tenta impor a sua opinião e a sua mãe, ela é invalida. Ela coloca ele como uma posição de inferioridade. Em seguida, a Nora ali, ela tenta intervir, ela tenta fazer alguma coisa, mas mais uma vez é ignorada. E aí começam as discussões, começam as trocas. E aqui a dinâmica familiar está acontecendo. Mães narcisistas normalmente usam muito essa questão do controle. E nessa cena aqui a gente consegue ver ela tentando controlar o tempo todo, voltando a situação para ela. E agora nós vamos desconstruir alguns padrões de manipulação clássicos que aparece aqui nesse trecho. É porque eu vou aproveitar que eu já escrachei mesmo. Então ainda dá tempo. Ainda dá tempo de eu voltar a ser quem eu era antes de estar aqui. Ainda dá tempo sempre de foi ser essa melhor. Você me tirou de ser do melhor. É que você tá Eu um pouquinho xingo mais palavrão fora de dentro si da minha mesmo. casa? Xinga, às vezes você Mãe, xinga. E Ela você? nunca falou palavrão na casa dela? Mas fala. igual eu falei Aqui você tá perdendo seu domínio próprio que você ensina Aqui pra tá todo ficando mundo. pior. O primeiro padrão é a necessidade de controle. Ela fala mais alto, ela corta a fala do filho e ela impõe a visão dela sem dar espaço. Não interessa, ela vai falando, não interessa o que tá acontecendo ali, ela vai toda hora cortando, entrando e você percebe, tentando tomar ali o controle o tempo todo da situação. O segundo ponto é a desvalidação. Quando ele tenta argumentar, quando ele tenta dizer, quando ele tenta se impor, ela vai lá e faz gestos e mostra a sua invalidação, como se ele fosse realmente inferior. E também ali ela faz ele se sentir como se ele estivesse exagerando, como se ele estivesse errado, como se a situação ali dentro do conflito, dentro da briga, esse filho não soubesse o que tá fazendo ou não soubesse lidar com a situação. E o terceiro ponto é a culpa e vulnerabilidade. Ela faz com que ele se sinta ingrato, jogando sempre ali para ele a responsabilidade, né? Então ela vai trazendo coisas do dia a dia deles, como se realmente o que ela fizesse, aí ela tenta até jogar ali as netas, joga a questão da roupa, que para quem assistiu o reality, ela usa isso em vários pontos, mas ela sempre volta a situação para ela. Então, quando ele tenta tomar a rédea da situação, quando ele tenta assumir o controle, ela vai lá e tenta voltar de novo. Então, o tempo todo a gente consegue observar a manipulação e o controle acontecendo. É claro que essa dinâmica aqui, essa discussão foi dentro de um reality, aí você pode imaginar, mas isso aconteceu porque ela estava ali frustrada, brigou com a Nora, enfim, as coisas não estavam dando certo para eles, e é uma situação pequena, é um exemplo pequeno. Mas, na verdade, essa dinâmica, da mesma forma que acontece lá, eles trouxeram para cá. Então, é claro que estar dentro do reality, as provas, todo o desafio que eles passaram, isso intensifica e aumenta. Mas a dinâmica, ela prevalece. Que é realmente o que acontece ali. Você consegue perceber que no final o filho ali, ele tá frustrado, sensação de impotência. E a grande questão aqui é, você já se sentiu assim com a sua mãe? Impotente, frustrada, como se, olha... Não adianta, perdi, não tem como lutar aqui. Acho que é uma batalha que está perdida, não tem o que ser feito, acabou. E visivelmente a gente consegue ver isso
no rosto do filho. E isso a longo prazo acaba com a autoestima, acaba com a segurança, acaba com a autoconfiança desse filho, dessa filha que vai convivendo com uma mãe narcisista. E aí talvez você esteja se perguntando, tá, Natália, isso é dentro do reality, e agora dentro do nosso dia a dia? Vou trazer um exemplo clássico aqui. Você pode estar ali jantando com a sua mãe, conversando com ela, e aí de repente você conta alguma situação que aconteceu no seu dia, que foi desafiadora, que te gerou estresse, que te demandou muita energia. E essa mãe, ela olha pra você e fala assim, sério que isso aconteceu com você? É que você não sabe como que foi o meu dia, o que aconteceu comigo. E aí toda a atenção volta especificamente para ela, como se ela invalidasse a sua dor e a dor dela sempre fosse maior. E é claro, tem o clássico, né, que é em relação às conquistas. Você vai lá, conquista algo grande, algo que você estava esperando, e de repente ela vai lá e frustra. Não fez mais que a sua obrigação, era isso que eu estava esperando, era isso que você tinha que ter feito. E aí é claro que essas situações pode ser que no decorrer do tempo você já tá tão calejada, porque isso foi acontecendo desde quando você era criança e foi vindo, que aí na fase adulta agora, às vezes essa mãe, ela continua fazendo isso e além dessa mãe, você acaba fazendo isso com você mesmo. Então alguma situação acontece e aí você invalida o que você sente, uma conquista que você foi lá, lutou, sacrificou para conquistar e de repente você se vê, era isso mesmo, próximo. Porque esse padrão das mães narcisistas, eles vão moldando também como você se olha, como você se enxerga e infelizmente a forma que você também lida com você. Diamante, você se vê assim? Isso já aconteceu com você? Comenta aí se você já conviveu com alguém assim, com alguém próximo, ou se infelizmente a sua mãe é uma mãe narcisista. E agora me conta aqui, essa mãe narcisista, ela já tentou te infantilizar? Então é como se você não soubesse tomar decisões, fazer escolhas, como se realmente você não soubesse ser dono da sua própria vida. E aí isso gera também uma certa dependência, porque às vezes para escolher uma roupa você vai lá e manda foto para ela, para ver o que ela achou melhor. Você tá lá numa loja provando, comprando e aí você liga. Você tá dentro de um momento que você tem que tomar uma decisão importante e aí uma mensagem é mandada, uma ligação é feita, porque essa mãe, ela vai mostrando para você que você é incapaz de tomar as suas próprias decisões, de fazer as suas escolhas. E isso gera uma certa indecisão e uma sensação também de impotência, como se você realmente não soubesse fazer. Essas situações, elas podem até parecer pequenas se a gente olhar isoladamente, mas juntas, tudo isso forma um combo autodestrutivo. E infelizmente algumas pessoas que convivem com a mãe narcisista, essa mãe é a realidade que elas têm. Então é como se fosse isso. E elas acabam percebendo quando elas se distanciam da relação. Quando alguma coisa acontece, elas começam a olhar de fora. Talvez uma briga, talvez um tempo sem falar com uma mãe, talvez um processo terapêutico, ou algum amigo, ou uma leitura. E aí que ela começa a dar conta que, opa, peraí, não tá normal, não, isso aqui não é natural, isso não é uma forma de se comportar, de agir, olha tudo que eu passei. E aí começa a se deparar com a possibilidade real de ter tido uma mãe narcisista. E como a gente viu, conviver com alguém assim, pode ser extremamente desafiador. E agora eu vou passar algumas dicas para que você consiga ir estabelecendo limites e fazendo coisas que vão ser importantes no seu dia a dia diante dessa dinâmica familiar. Primeiro ponto é estabelecer limites. É importante que você coloque, mostre para essa mãe que tem até um ponto que ela pode chegar, até onde você aceita que as suas sensações, aquilo que você faz seja desconsiderado. Então, quando tem alguma afirmativa dessa forma que tá ali te invalidando, desconsiderando o que você tá sentindo, é importante você estabelecer limites. Não, mãe, não. Eu me senti dessa forma, foi ruim pra mim, eu não quero que você fale dessa forma. Parece que você tá me invalidando, ou essa forma que você está dizendo é como se o que eu sentisse não fosse importante, alguma coisa nesse sentido. É importante você mostrar pra essa mãe que ela está te invalidando e que você não aceita que ela faça isso. Aos poucos, alguma coisa acontece. Normalmente, os filhos de mãe narcisista, eles acabam se afastando ou tendo um limite ali. Opa, peraí, até aqui eu posso ir com a minha mãe, e aí evita de falar algumas situações, de comentar alguns projetos, de estar em certos lugares, porque sabe que é uma dificuldade dessa mãe. É claro que eu tô falando da mãe, mas pode ser várias dinâmicas familiares, pode ser um marido, pode ser um irmão, pode ser um tio, não importa qual é a dinâmica que você está inserido, mas conviver com uma pessoa narcisista precisa ter limites e você precisa entender até que ponto a quantidade de convívio, a frequência, até que ponto isso é saudável para você. O segundo ponto é praticar assertividade, então você precisa dizer o que você está sentindo sem precisar de grosseria, sem precisar ser grosso.
Não é necessário ser grosso, mas é necessário que as coisas sejam ditas. Então tem que ser claro, olha, não quero, não gostei, não aceito assim. Então precisa ser claro para que essa dinâmica ela funcione um pouco melhor. Um outro ponto é não confie as suas fraquezas a um narcisista, porque com certeza ele vai usar isso contra você. Dificilmente ele vai acolher você, dificilmente ele vai te dar um outro ponto, uma solução. Então cuidado para ser vulnerável com um narcisista, porque ele vai usar em algum momento a sua vulnerabilidade contra você mesmo. E é claro, o último ponto, e não menos importante, busque ajuda profissional. Sair dessa situação, conseguir estabelecer limites, conseguir se impor diante de toda essa dinâmica de alguém que provavelmente é importante para você, cuidado, porque nem sempre é uma tarefa fácil. E com ajuda, não é que isso fica fácil de fazer, mas você consegue entender a melhor forma de ser feito de acordo com a sua demanda, com as suas necessidades. E é claro que a gente trouxe aqui o Ilhados com a Sogra, ele não é apenas um reality, mas ele mostra como as dinâmicas familiares acontecem. É uma representação da sociedade que nós temos dentro da nossa casa. As formas de família, as formas de relação, as formas de conexão. E aqui a gente pegou o exemplo de uma dinâmica familiar narcisista. Mas existem várias outras coisas que acabam acontecendo dentro dessas dinâmicas. Em algum momento você pode estar inserido em alguma delas. Se você lembrou durante esse vídeo de alguém que sofre com essa relação narcisista, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.